O poder da oração persistente. Olá, queridos irmãos e irmãs, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue também nas minhas redes sociais e no meu segundo canal, Bíblia Falada com Mari Garcia. Você vai ouvir as escrituras sagradas através da minha voz. Vai ser um prazer ter você comigo lá, ok? Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração persistente. Uma das coisas mais difíceis que existem é o exercício, a disciplina de orarmos frequentemente, com persistência. E a vida com Deus é impossível de acontecer de maneira saudável se você não tiver disciplina para a oração. E então nós precisamos, assim como quando vamos na academia e fazemos exercício físico, assim como quando nós somos regradas a nos alimentar, precisamos nos regrar para orar. E aqui abro um parêntese para falar sobre as minhas estratégias quanto à oração. Eu percebi que se eu deixar à vontade, eu esqueço de orar. Eu vou lembrar apenas na hora de se alimentar, na hora de dormir, eu não vou lembrar mais vezes. O nosso corpo tem tendência a não querer orar. Então você precisa ir disciplinando a sua carne para essa vontade, este exercício que é o da oração. Comigo aqui em casa eu faço assim, eu acordo e já faço um momento de oração. Quando eu desço e vou para o meu momento de devocional, antes das crianças acordarem, eu já faço mais uma oração e inicio a leitura ou de algum livro com ênfase em passagens bíblicas, ou da própria Bíblia Sagrada, ou eu mesclo as duas coisas. Depois, na hora do almoço, eu faço um outro momento de oração antes do almoço, e depois, à tarde, eu normalmente também, para fazer os estudos bíblicos, faço mais uma oração. À noite, eu faço outro devocional com as crianças. Então, eu me dou para eles, para ler a palavra de Deus e orar com eles. E à noite, eu faço a minha oração sozinha. Então, eu divido assim e eu vou tentando o máximo possível o dia todo lembrar de orar, falar com Deus em todos os momentos e em momentos específicos me colocar para orar por pessoas, por situações, por coisas que estão me afligindo, chorar na presença de Deus. Não existe nada mais prazeroso do que você se deleitar na presença dele. E então, nós lemos lá no Salmo 34:15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao teu clamor. Deus está atento ao seu clamor, à sua necessidade. Hoje você aí talvez esteja triste, talvez esteja ansiosa, talvez esteja passando por algo difícil, ou não, ou você está super feliz. Não importa como você está se sentindo. Os ouvidos do Senhor estão virados para você. Talvez você esteja bem hoje, mas alguém que você conhece não está bem. Então, a nossa função como cristãs, como mulheres de Deus, é estarmos sempre intercedendo e orando. Tem momentos que você não vai ter resposta de Deus. Tem momentos que vai parecer que o Senhor está longe, distante. Mesmo assim, nós não vivemos pelo que sentimos, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então você continua a sua disciplina de oração. Quando lemos lá o Salmo 66:17, diz: Eu clamei a Ele com a minha boca e o louvei com a minha língua. Se eu tivesse acalentado a iniquidade no meu coração, o Senhor não teria ouvido, mas Deus certamente ouviu. Ele atendeu ao som da minha oração. Nós não podemos desistir. A única coisa que a gente não pode fazer é desistir. O medo, a ansiedade, é uma das armas que o inimigo mais usa para fazer te paralisar e fazer com que você não queira orar mais. Porque um cristão que não ora, uma mulher ali fria, quieta, com medo, amedrontada, ela realmente ela não tem armas nenhuma. Mas quando mesmo com situações difíceis você continua orando, você se torna uma arma muito poderosa. Nós vamos ler a parábola da viúva persistente. Lucas 18, versículo 1 diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça, e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, aqui, diante desta parábola, nós temos alguns ensinos sobre a oração. E o primeiro deles é: devemos orar sempre, com persistência.
É aquela oração que se recusa a desistir, mesmo quando a situação está muito, muito além da sua capacidade, mesmo quando tudo parece que não. Observe que Jesus está dizendo sempre. Esta mulher estava ali sempre, com frequência. Não existe nenhum momento em nossa vida que não seja aplicado a oração. A oração ela tem sempre algum poder. Seja ele para com você mesmo, seja ele para com os outros, seja ele para com o ambiente, a atmosfera e as situações ao redor. Filipenses 4:6, não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então aqui está dando um exemplo de quando nós precisamos orar com frequência, quando algo não está bem em nós, quando algo dentro do nosso coração está dando sinais de que você não está legal. Este é o momento que você precisa se debruçar na presença de Deus. 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tiago 5,15, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, aqui está dizendo algo muito importante. Se você estiver em pecado, a sua oração nem vai ser respondida. Então, procure primeiro pedir perdão dos seus pecados, procure primeiro estar diante do Senhor, buscar a Ele enquanto nós podemos o achar. Quando você estiver precisando de cura, a oração também ela é aplicável. Quando você estiver olhando para alguém e vendo que aquela pessoa está precisando muito de oração, interceda por aquela pessoa. Imagina que você também vai receber intercessão quando você estiver precisando. E é tão maravilhoso sabermos que estamos sendo cuidados em oração por alguém. Em segundo lugar, precisamos orar mesmo quando o sentimento, as emoções são ruins. Mesmo quando você não quer. Tipo isso. Muitas vezes você não vai querer, vai falar assim, mas eu estou sem forças para orar, mas eu quero só ficar deitado, mas eu não estou animada, mas eu não estou isso, mas eu não estou aquilo, eu não tenho forças. Pois é, mas é nessa hora que você mais precisa orar. Salmo 55:7, lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Quantas vezes nos sentimos assim? Nestes momentos, o Espírito Santo nos capacita sobrenaturalmente para que esses sentimentos mais íntimos sejam entregues para o Senhor. É como se a gente lançasse sobre ele algo que está nos afligindo, aprisionando. Então, esta viúva, ela precisava de uma ajuda, ela precisava de uma intervenção. Aqui essa parábola está nos mostrando justamente que ela precisava de algo que ela não tinha poder de tocar. E ela então permanecia pedindo para aquele que poderia trazer este algo que ela tanto necessitava. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar, nós estamos com medo, nós estamos frustrados, nós não estamos conseguindo conquistar o que queríamos, a nossa vida está paralisada. E mesmo assim, a gente não busca em quem pode nos trazer a solução, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus estava enfatizando que mesmo que um juiz ímpio respondesse à persistência dessa mulher, quanto mais o verdadeiro juiz, nosso Deus Todo-Poderoso, juiz de todo o universo, responderia aos seus próprios filhos, a nós, que somos comprados pelo poder que há no sangue de Jesus e pela persistência na oração. Em terceiro lugar, quando nos aproximamos de Deus, precisamos nos aproximar com fé. Você não pode chegar de qualquer jeito, você precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Lá em Hebreus 4,14 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Apeguemo-nos com fé nesta fé que professamos. Então, hoje nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que entra nos céus para interceder por nós, né? Aí, versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximando-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, aqui, é, nós precisamos entender que o Senhor não se cansa da nossa petição, do justo, da petição dos teus filhos, da petição daqueles que foram comprados pelo seu sangue, que nós temos um sacerdote ao nosso favor. Por mais que o inimigo tente, por mais que o inimigo venha contra nós, nós temos um sacerdote ao nosso favor. Nós temos a batalha já vencida.
Marcos 11:22. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser ao monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os vossos pecados. Então aqui precisamos entrar com fé, crendo que a nossa oração está sendo respondida. Em quarto lugar, não, nós não merecemos, mas Deus opera em nós e através de nós. Romanos 3:24. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Nós temos o direito legal e o privilégio de entrar na sala do trono e sermos justificados pelo juiz perfeito. O que é ser justificado? Nós não somos merecedores, mas através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós somos perdoados, nós somos justificados. Então, mesmo que o inimigo tente apontar o dedo e dizer assim: você não vai conseguir, você não presta, você fez isso, você fez aquilo, você diz assim: mas eu peço perdão a Deus com toda a minha alma, com todo o meu coração. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha deixado para trás. Aquilo que você deixa para trás, você entrega para Jesus, se arrepende, e você caminha sem pecar a mesma coisa, sem estar fazendo os mesmos erros. O Senhor, ele olha para você com um olhar de amor e misericórdia e ele aceita o seu filho de volta. A persistência pela fé e não pelos sentimentos inclina o coração do Senhor. E ele vem em ação e em favor de você. Isso porque ele ama que os seus santos, nós, os eleitos, estejam se debruçando na presença dele. Essa mulher foi persistente, muito persistente. Sem dúvida, ela foi pleiteando a sua causa ali até que o juiz falasse: Nossa, que cansativa essa mulher. Ela foi cansativa. Ela não parou de clamar enquanto ela não foi respondida. E às vezes, por muito menos, nós paramos, nós desanimamos e a gente já desiste, não é mesmo? Provérbios 18:10. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. Filipenses 2:9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus, o Messias, o ungido, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, em quinto lugar, nós devemos orar a sua palavra. E aqui está um segredo maravilhoso. Dependendo do que você estiver necessitando, busque na palavra versículos, coloque aí no Google, relacionados à sua causa, seja ela contra a doença, contra a ansiedade, contra a miséria, contra o pecado. Comece a orar a palavra, colocando o seu nome e afirmando na sua casa. 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos ao aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se você pede aquilo que agrada a Deus, aquilo que é vontade de Deus, tenha fé e a certeza de que Ele está ouvindo e Ele vai realizar a sua oração. Em sexto lugar, agradeça antecipadamente. O louvor dos nossos lábios, o agradecimento, o coração grato, ele fecha a boca do diabo. E ele expulsa o diabo de todos os negócios da sua vida, da sua casa, dos seus amados, dos seus queridos, daqueles pelo qual você está intercedendo, da igreja do Senhor. Então, ore agradecendo, louvando, clamando. Às vezes eu estou no meio de oração e você coloca louvores na minha boca, louvores na minha mente. Eu começo a louvar. Inunde o lugar de intercessão com louvores, com adoração, com gratidão. Salmo 9, versículo 1. Senhor, quero dar-lhe graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e a minha causa, em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios, para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desraigaste a sua cidade, já não há quem dela se lembre. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o teu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam.
Então aqui está uma chave muito importante. Faça das suas orações um momento de gratidão. E a parábola desta viúva persistente, ela termina falando: "Contudo, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na terra?" E aqui, mais uma vez, Jesus está sendo escatológico. A volta de Jesus vai encontrar em você fé, vai encontrar em você as lamparinas acesas. E eu espero que você esteja hoje orando, intercedendo, buscando, enchendo as suas lamparinas. Mais uma vez, quero convidar vocês, mulheres, vão lá no meu Instagram, quem quiser participar dos encontros Lamparinas Acesas, encontro de mulheres que eu faço toda semana. Vai ser uma bênção ter você aqui presencialmente, e você vai poder aprender mais da palavra comigo e estar em comunhão com outras mulheres que estão enchendo suas lamparinas para a volta de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.